2 Coríntios, no capítulo 9, o verso 10 e 11, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. O que eu quero falar hoje à noite é sobre o poder da semente. Amém? E o primeiro ponto que eu quero ensinar hoje à noite é que é Deus quem dá semente. Diga, é Deus quem dá semente. Vai comigo em Gênesis, no capítulo 1, porque isso não foi uma invenção de Paulo. A gente precisa, para entender ou compreender um pouco do pensamento ou do plano de Deus acerca da lei da semeadura, precisamos entender como Deus formou e fez todas as coisas. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 29, se você achou, diga, todas as minhas contas estão pagas. Aleluia. É a vontade de Deus, irmãos, que as suas contas estejam pagas. Aleluia. E muitos ainda falam, não vou não para aquela igreja, que aquela igreja fala muito em dinheiro. Se você não gosta de dinheiro, irmão, você está no lugar errado. Você não deveria nem ter nascido de novo. Porque a gente encontra na palavra de Deus mais Jesus falando em dinheiro do que até mesmo salvação. Aleluia. Gênesis no capítulo 1, no verso 29. E disse Deus ainda, quem disse? Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, irmãos, vemos em Gênesis, na criação de Deus, fazendo e construindo bem todas as coisas, que Ele mesmo providenciou sementes. Então, essa questão de semente não é invenção do homem, não é invenção da Igreja Verbo da Vida, e nem tampouco do pastor, esse vaso que vos fala. Semente, irmãos, está dentro do plano de Deus para nós como seus filhos. Em Gênesis capítulo 8, verso 28, diz que enquanto durar a terra, sempre vai existir semeadura ou plantação e colheita. Amém? Sempre que existir terra, ou até quanto existir a terra, sempre vai existir plantação e colheita. Interessante aqui que em Gênesis no capítulo 1, no verso 29, nós vemos Deus, Ele se apresentando como o autor, Ele mesmo que dá semente. Então entendemos já um papel importante da parte de Deus para as nossas vidas. É Ele quem dá as sementes. Diga, é Deus quem dá as sementes. Mas também tem um papel fundamental e importante da nossa parte. Eu tenho dito que antes de sermos um bom doador, precisamos também ser um bom recebedor. Nós precisamos aprender a receber. Então, se Deus dá semente, e como Paulo diz, Ele dá semente ao que semeia, existe uma parte também que nos cabe. A parte de Deus é dar semente, e a nossa é plantar. Diga, a minha responsabilidade é plantar. Aleluia. Então Deus dá semente ao que semeia. A parte de Deus é dar a semente, mas também precisa de uma ação nossa, que é de plantar. Eu quero te dizer, irmãos, que o teu futuro depende não apenas do tipo de semente que você tem nas mãos, mas depende do tipo de semente que você plantar. Porque semente por si mesma, ela não pode frutificar até que ela seja plantada. E no final desse versículo, Deus dá semente, para que isso seja para nós como mantimento. Tem versão que diz como alimento. Então isso traz para mim como um ensinamento, que a minha semente é o que vai gerar a minha provisão. Você está aqui? Ou seja, a semente que Deus te dá, é aonde está a tua provisão. Então para de orar pedindo a Deus provisão, porque Ele já te deu semente. Porque a palavra dEle é verdade. Ele dá semente ao que semeia.
Então, se Deus diz, a palavra dele diz que ele dá semente ao que semeia, eu não preciso orar ao Senhor pedindo provisão. Aleluia. Eu preciso pedir a Deus orientação, aonde eu devo plantar as minhas sementes. Porque a tua provisão sempre vai vir em forma de semente, irmãos. Eu quero te dizer, se o que você tem nas suas mãos não paga a tua conta no final do mês, não é a tua provisão, é a tua semente. Aleluia. E hoje à noite eu creio que nós iremos aprender e entender a diferença do que é pão para alimento e o que é semente da parte de Deus que precisa ser plantada. Porque tem muitas pessoas vivendo em dificuldade, irmãos, porque ainda não entendem sobre isso. Tem muitas pessoas comendo pão, aliás, comendo semente e querendo plantar pão. O interessante disso tudo é que sempre Deus vai requerer da minha vida e da nossa vida como no geral, não as recompensas que Ele nos dá, mas Deus sempre vai pedir as nossas sementes. Porque Deus, Ele é uma terra fértil. E quando Ele pede uma semente que Ele nos deu, é para multiplicar essa semente. Aleluia. Gênesis no capítulo 2. No verso 15. Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, com um propósito. Para quê? Para cultivar e o guardar. Se eu posso dizer, irmãos, qual é um dos objetivos ou propósitos de Deus quando Ele nos criou, foi para sermos um bom cultivador, ou um bom semeador. Deus não vai fazer nada, ou Deus não vai intervir na terra, se não encontrar um bom recebedor, não encontrar um bom semeador. Porque tudo aquilo que Deus tem no céu para realizar na terra, vem e parte do princípio de uma semente. Mas essa semente Deus nos dá, e a nossa responsabilidade é plantar. Eu quero que você entenda, não existe apenas uma expectativa naquele de quem está plantando, mas também existe uma expectativa naquele que deu a semente. Aleluia. É como se eu imaginasse Deus, Ele nos entrega uma semente, Ele dizendo: plante, 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 porque vai dar certo, plante, ei, essa semente é poderosa, plante, plante. Então existe uma expectativa, uma esperança da parte de Deus, quando Ele olha para mim e para você, quando Ele nos entrega uma semente, porque Ele sabe do poder invisível que há dentro de uma semente. Sabe, irmãos, uma semente plantada tem o poder de mudar a tua vida para sempre. E eu não quero apenas restringir isso, até porque já tem pensamentos de pessoas aqui no nosso meio, que é somente referindo-se a dinheiro, mas não está apenas se referindo a dinheiro, é em todas as áreas da nossa vida. Sabe, irmãos, todas as nossas ações, todo o nosso comportamento é expressado através de uma plantação de uma semente. Mateus capítulo 7 diz: olha, aquilo que você quer que os outros façam por você, faça você primeiro por ele. Ou seja, se você tem carência de abraços ou de atenção, veja como está a sua plantação. Então não tem como eu colher abraços se eu mesmo não estou plantando abraço. Não tem como eu colher uma boa atenção, e isso vale também para dentro do casamento. Não tem como eu querer que a minha esposa me dê uma atenção, se eu não estou plantando atenção na vida dela. Porque eu vou colher segundo a espécie, ou o tipo da semente que eu estou plantando. Amém? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Uau! Isso é demonstrado, irmãos, a justiça de Deus. Deus seria injusto se a gente plantasse sementes de maçã e colhesse abacaxi. Mas a justiça de Deus, ela é demonstrada e ela é experimentada justamente nesses resultados. Que se aquilo que eu estou plantando, verdadeiramente eu posso gerar expectativa na minha semente, porque eu vou colher segundo a mesma espécie que eu estou plantando. Amém? Então talvez estejamos respondendo hoje alguns
questionamentos ou algumas perguntas. Por que é que fulaninho não fala comigo? Eu te pergunto, você está falando com ele? Eu acho que fulano deixou de me amar. Eu te pergunto, você está amando ele? Aleluia. Meus filhos, olha, meu Deus do céu, não tem quem aguente, não tem quem suporte. Eu estou te perguntando, o que você tem plantado na vida dos seus filhos? Então veja, irmãos, a nossa vida é baseada naquilo que a gente planta. Ou seja, você é hoje resultado daquilo que você plantou ontem. Mas glória a Deus, pelo poder de Deus, em sua infinita misericórdia, que nós podemos ser amanhã o que nós estamos plantando hoje. Existe um poder, irmãos, em cada semente que nós estamos plantando. Eu distingo dois tipos de pessoas, muitas vezes, quando se fala em plantar e colher. Tem pessoas que querem colher aquilo que não plantou. Você conhece alguém assim? Mas por que não está acontecendo na minha vida? Só acontece na vida do meu vizinho. Esse é um tipo de pessoa. Muitas vezes quer colher algo que não está plantando. E também tem um outro tipo de pessoa que quer colher diferente daquilo que tem plantado. Não funciona. O tipo ou a espécie da semente que você plantar é aquilo que você vai colher. Sabe, a plantação pode ser algo pensado, algo planejado, mas a colheita, ela é inevitável. Não apenas para as nossas boas ações, mas também para as nossas má ações. Aquilo que você está plantando é o que você vai colher. E pela sua cara, talvez a sua plantação não seja tão boa assim. Você está meio que espantado. Rapaz, parece que foram contar meus pecados ao pastor. Não é nada disso. Mas eu quero te dizer, irmãos, que a justiça de Deus, ela se manifesta, ela se apresenta dessa forma. Então deseje hoje a querer fazer uma plantação boa, porque a sua colheita será de uma forma extraordinária. Amém? Diga, eu colho aquilo que eu planto. Que coisa maravilhosa. Amém? Você entender e saber que o que você colhe é o que você planta, irmãos. E que Deus lhe deu esse livre-arbítrio. Quem escolhe é você. Amém? Em Lucas, no capítulo 13, no verso 18 e 19, você não precisa abrir lá para a gente ganhar um pouco de tempo. Jesus, ele mesmo diz assim, que é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Veja só que o próprio Jesus está dizendo isso, que o reino de Deus é semelhante a uma semente que foi plantada. Então para pensar comigo, isso é um princípio espiritual. Isso é um princípio, é como funciona o reino de Deus. Muitas vezes queremos com os nossos próprios esforços que as coisas aconteçam na nossa vida, mas estamos longe desse princípio que é de plantar e de colher. Mas o reino de Deus funciona dessa forma. O que você plantar, meu irmão, é o que você vai colher. Aleluia. Até o próprio Deus, ele nos dá um exemplo de semeadura. A Bíblia diz em João, no capítulo 3, verso 16, porque ele amou o mundo, ele enviou uma semente. O que é a semente de Deus? É a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Aleluia, está tranquilo. Ele conhece a igreja melhor do que o pastor. Então, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, ele disse, se eu quero colher filhos, eu preciso de uma semente segundo a espécie de filho.
E aí ele envia Jesus, que é a sua palavra. Pedro fala sobre isso, escrevendo a carta. Ele diz: olha, vós fostes regenerados, não por semente incorruptível. Aliás, não por semente corruptível, mas por semente incorruptível, pela palavra de Deus. Então Jesus é a semente poderosa de Deus, que foi plantada na terra. E aqui vem uma grande revelação. Para que a semente germine e dê frutos e gere uma colheita, ela precisa morrer. Jesus precisou, como semente, morrer para que Deus colhesse a mim e a você como filhos. Aleluia. Ah, pastor, mas eu já plantei tanto. Aí eu pergunto: essa semente ainda está viva para você? Se ela continua viva para você, você não vai. Eu mexi em alguma coisa, me ajuda aí. Rapaz, parece que hoje está acontecendo de tudo, né? Aleluia. Isso é Felipe mexendo na mesa. Voltou. Aleluia. Pai, muito obrigado, porque as aves, as rapinas do céu não vão roubar a boa semente que está sendo plantada nos nossos corações. Aleluia. Então existe, irmãos, um poder dentro da semente que vai gerar para mim e para você uma colheita. E quantos estão na expectativa de colher algo bom em Deus? Só algumas pessoas, né? Amém. E aí eu volto a dizer, se você está na expectativa de não receber nada, você vai sair daqui hoje à noite sem receber nada. Mas se você estiver com a expectativa de receber algo da parte de Deus, irmãos, a sua vida vai mudar para sempre. Aleluia. Então Jesus, ele faz essa comparação em Lucas 8:11, ele depois de falar sobre a parábola do semeador, ele diz: este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Diga comigo, a semente é a palavra de Deus. Aleluia. Então existe um poder dentro de uma semente que nós plantamos, capaz de mudar o nosso futuro para sempre. Talvez quando nós olhamos para um tipo específico de semente, a gente só consiga ver uma pequena semente. Mas se o agricultor tem experiências em plantar e colher, ele vai identificar que dentro daquela semente existem outras sementes. Que coisa maravilhosa. Por exemplo, num grão ou num caroço, numa semente de milho, ela quando é plantada, ela não só gera apenas um caroço. Ela vai gerar um pé de milho com várias espigas e várias espigas com vários caroços ou sementes de milho. Então é algo infinito da parte de Deus a nossa colheita. Ou seja, quanto mais você plantar, mais você vai colher. Eu vou dizer de novo, quanto mais você plantar, irmãos, mais você vai colher. E volto a dizer, não se restringe apenas a dinheiro, mas a tudo relacionado a quem você é. Se você for um bom semeador de boas ações, irmãos, se prepara para colher boas ações. Meu Deus, eu já perdi a conta de quantas vezes eu dei espaço para que as pessoas fossem promovidas antes de mim. Por exemplo, vaga de estacionamento, vai parar, vem alguém, eu digo: ei, pare por aqui. Quantas vezes a gente está na fila, tem um idoso, tem alguém mais idoso, ou até mesmo porque você é generoso, diz: ei, passa aí, pode passar aí na minha frente. E às vezes a gente chega nos lugares e as pessoas querem nos favorecer. O que é isso? Colheita de uma boa plantação. Amém? Mas o contrário também é verdadeiro. Se você não faz isso com ninguém, não espere ninguém fazer isso por você. Amém? Aleluia. Porque de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Olha para quem está do seu lado. Diga: aquilo que você está plantando hoje, você vai colher. Aleluia. Vê comigo lá em Mateus, no capítulo 7, por favor.
Mateus capítulo 7, a partir do verso 7 ao 12, vamos ler. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate vai se abrir. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Veja só que interessante Jesus nos ensinando. Tudo aquilo que eu quero colher na minha vida está nas pessoas. Então, quando Deus te apresentar a alguém, ou te mostrar a alguém, não fica com inveja dela. Planta na vida dela uma semente, porque a tua colheita depende disso. Ah, mas fulaninho, meu Deus, só quer ser. Ei, não só quer ser não, irmão. Em Deus já é. Quando se levanta um espírito do inferno chamado inveja na tua vida com relação às pessoas, é porque a inveja tem o poder de matar a semente. Então, quando você ver alguém acertando, não fica com inveja. Planta sementes. Aleluia. Porque aquilo que eu quero para a minha vida, Deus tem colocado na vida de pessoas. E aquilo que eu plantar na vida das pessoas é o que eu vou colher. Amém? Diga, eu sou um bom semeador. Aleluia. E qual a diferença de semente e pão? Diga, semente é para plantar. E pão é para comer. Amém, irmãos? Interessante é que a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Então veja, toda a nossa fonte é o Senhor. Amém? Quando se fala em dízimo, o que é dízimo na ótica de Deus? É semente. Aleluia. Quando se fala em dízimo, você está devolvendo ou está plantando em Deus a tua semente, que Ele mesmo já tem te dado. Você quer viver bem nas finanças, meu irmão? Pratica isso. Isso não é ideia de igreja. Isso é a lei da semeadura. Aleluia. E o interessante é que Deus, como eu falei, Ele requer de nós a nossa semente. Mas as recompensas e o pão Ele quer nos dar. Veja que dízimo é 10% de 100 que Ele faz chegar nas nossas vidas. Meu Deus do céu. Você vai prosperar, meu irmão. Você vai prosperar de uma maneira tal, porque aonde o conhecimento da palavra de Deus chega, prosperidade chega junto. E eu falei aqui quinta-feira passada, se você não estava aqui, eu te aconselho a assistir a ministração falando sobre vida de prosperidade. Quando você estiver de bem na vida mesmo, prosperando, não coloca a culpa em nós. Coloca a culpa em Deus, porque Ele é o autor da tua prosperidade. Aleluia. E existe, irmãos, uma expectativa em Deus que nós venhamos a aprender sobre isso. Porque se é Ele quem nos dará a semente, e Ele sabe muito bem o que faz e o que nos dá, é porque existe nele também uma maior expectativa que naquela semente que Ele nos deu venha a prosperar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou até mesmo imaginamos, através de um poder que opera em nós, a semente que Ele te deu. Existe um poder na semente que Ele está colocando na tua mão. Então não mata a tua semente, não mata a expectativa que Deus tem em relação à sua vida, porque você vai prosperar, meu irmão. Aleluia. Entenda isso. Entenda isso.
Vai comigo em 1 de Reis, por favor. Antes da gente ir lá, eu estudando um bom tempo atrás sobre semente, eu descobri um artigo que foi escrito numa revista americana na Science, de 13 de junho de 2008, aonde um grupo de cientistas e escavadores encontraram uma semente de tâmara, e essa semente ela foi catalogada, né, ela foi submetida a testes de carbono, né, para saber a idade dessa semente. Descobriram que essa semente ela tinha mais de 2.000 anos. Fica comigo. E eles descobriram essa semente, colocaram ela nesse processo para saber a idade que essa semente tinha, e ficou definido que ela tinha mais de 2.000 anos. Mas o segredo e o teste que eles queriam fazer é que uma semente encontrada há muito tempo, com muito tempo de idade, se ainda tinha dentro dela o poder para germinar. E sabe qual é o teste que submeteram para saber se ela tinha um poder para germinar? Ela precisava ser plantada. E aí esses cientistas plantaram essa semente. Aleluia! E incrivelmente essa semente ela germinou. E ela germinou, se formou em uma grande planta de tâmara, numa árvore de tâmara, e veio a dar frutos. E eu estou falando de uma semente com mais de 2.000 anos. Imagina, meu irmão, o que você tem na sua mão. Aleluia! Ah, pastor, mas eu não consigo prosperar, parece que nada tem dado certo na minha vida. Eu te pergunto, ei, você tem plantado as sementes que Deus tem colocado na sua mão? Aleluia! A tua semente, irmãos, está ligada diretamente com o teu futuro. Aleluia! Para pensar comigo, ei, o teu futuro ainda não existe. Existe ou não existe? Não existe. O nosso futuro ainda não existe. Se Jesus volta agora, o dia de amanhã já era. Então, o nosso futuro não existe, mas a semente é real. Aleluia. Então, eu posso dizer que talvez o meu futuro seja incerto, mas se eu tiver a semente certa e eu plantar essa semente, eu posso gerar expectativa no meu futuro. Oh, aleluia. Até porque quem dá o crescimento é Deus. Paulo diz, olha, um planta, um rega, outros colhem, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem vai fazer a tua semente prosperar, meu irmão, é o Senhor. Paulo diz, nos apresentamos como justos cooperadores de Deus, para que a lei da semeadura, do plantar e colher, venhamos ter os frutos que nós temos como expectativa naquilo que plantamos. Precisamos receber da parte de Deus a semente que Ele já tem nos dado e plantarmos. Deus precisa da nossa justa e boa cooperação. Diga, aquilo que você tem na mão, como semente, você precisa plantar. Aleluia. Eu aprendi isso, irmãos. Não tão fácil, mas aprendi. Que se aquilo que eu tenho na mão não supra as minhas necessidades, não é meu alimento, é a minha semente. Se aquilo que você tem na sua mão não paga todas as suas contas, não é provisão, é semente. Pastor, isso é sério? É sério. Porque a Bíblia por 4 vezes diz que o justo viverá pela... E quando se fala em lei de semeadura, nós precisamos regar a nossa semente por fé. Porque o que é fé? É você enxergar o invisível. Eu te pergunto, um agricultor, quando ele vai plantar, ele faz lá o buraquinho, coloca a semente e tampa, aí ele vai no outro dia cavar para ver como é que está acontecendo o processo lá dentro? Isso é fé ou não é?
Você plantar, não sabe o que é que está acontecendo, mas você crê que a tua semente, ela está germinando, que a tua semente está trabalhando ao teu favor. Aleluia. Muitas pessoas têm dito, Senhor, me ajuda. E Deus tem dito, plante a semente. Eu não sei como resolver isso. Plante a semente. Deus não vai poder fazer nada, irmãos, por mim e por você, se nós não fizermos o que é da nossa responsabilidade. E entenda isso. Deus, quando te pede algo, não é para tirar o que você tem, mas é para multiplicar. Aleluia. Porque a matemática de Deus não é apenas adição, e nem tampouco subtração, e nem menos divisão. A matemática de Deus é multiplicação. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Pastor, me dê exemplos de plantações, de semeaduras, onde aconteceu o extraordinário. Vou te falar de um jovem, chega lá para os discípulos, 5 pães e 2 peixinhos. Aquilo era o quê? Talvez para aquele jovem, ele imaginasse e pensasse que fosse o seu alimento. Mas quando Jesus diz, me dá para cá, porque isso não é pão, isso é semente. E a Bíblia diz que ele levantando, dando graças ao Senhor, ei, entrega as tuas sementes ao Senhor. Renda ações de graças, rega a tua semente. Seja grato com aquilo que Deus tem feito chegar na tua mão, porque é daí que Deus vai começar a te prosperar. Aleluia. E aí tem uma grande multiplicação e alimenta mais de 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. Então não venha me dizer que Deus nunca te deu nada. A diferença é o que estamos fazendo e entendendo com aquilo que nós temos na mão. Aleluia. 1 de Reis, capítulo 17. Diga, eu sou um bom semeador. Primeira de Reis. João, tu pode semear na minha vida aqui um dedilhado de violão, por favor? Obrigado, meu filho. 1 de Reis, no capítulo 17, talvez essa história já bem conhecida por mim e por você, mas dentro do que nós estamos falando hoje à noite, eu quero extrair alguns ensinamentos. Aleluia. 1 de Reis 17, vamos ler a partir do verso 8, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo, Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Trazei-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui? Apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, diga comigo, primeiro. Diga primeiro. Diga primeiro. Faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Para um pouco por aqui. Aleluia. Não eram dias tão fáceis assim na vida do profeta Elias.
Deus dá uma instrução para ele, ele fala com as nuvens do céu, e durante um período de 3 anos e meio não havia chuva, e sem chuva não iria existir lei da semeadura, plantar e colher. Então Deus chega para esse profeta e fala com ele: ei, mas vai para uma cidade, Sarepta, e lá eu já ordenei a uma viúva que te alimentasse. Sabe, irmãos, mulher nessa época ela nem entrava no censo, mulher ela não poderia trabalhar, e quando se fala viúva era de alguém já que passava necessidade, ou seja, que era sustentada por algumas pessoas que faziam essa caridade ou essa boa ação para com a vida da mulher ou da viúva. E aqui essa viúva está, vamos dizer assim, no estágio terminal da sua vida. A Bíblia diz que ela estava lá pegando alguns gravetos, ia fazer uma refeição, ou seja, o seu alimento para ela e para o seu filho, e eles iriam morrer, ponto final, acabou. Mas sabe quantos sabem que Deus, para nós, Ele não tem um ponto final na nossa história? Sempre Deus tem uma vírgula, irmãos. Deus, Ele quer sim nos tornar pessoas prósperas mesmo, e creia nisso. Eu não estou aqui, irmãos, como uma palavra de motivação não, para a tua vida não, é uma palavra de inspiração, porque vai mudar a tua maneira de ver e de reagir às coisas e às situações. Nós iremos entrar num nível tão grande de fé e de entendimento na palavra de Deus, que aquilo que a gente plantar, irmãos, em pouco tempo a gente vai colher. Aleluia. Aí para pensar, aí Deus chega com esse recado para a vida do profeta e diz: olha, vai para lá, porque eu já falei com a viúva, e essa viúva vai te sustentar. Para pensar comigo. Se Deus chega com essa informação para a vida do profeta, dá a entender-se que ele já havia também falado com a viúva: ei, está vindo um profeta aí, e você vai sustentar ele. Mas não foi bem assim. Aleluia. Deus apenas falou com o profeta, a viúva não estava sabendo de nada. Porque se Deus tem comunicado talvez à viúva, não ia gerar nela uma fé, ia gerar nela, meu Deus do céu, uma confusão. Como assim? Eu não tenho nada nem para mim, como eu vou ter para dar para os outros? Fica com isso. O que você tem na mão, se não supre o que você quer, não é alimento, é semente. Não aborta a provisão de Deus para a tua vida comendo a tua semente. E aí o profeta se apresenta para essa viúva. Na ideia dele está dizendo: rapaz, estou bem. Se Deus disse que ela vai me sustentar, então estou tranquilo. Mas a viúva dá um relatório da sua condição natural. Diz assim: profeta, eu acho que você errou de endereço, porque o que eu tenho aqui apenas dá para mim e para o meu filho. A gente vai comer a última refeição nossa e vamos morrer. Aleluia. Aí o profeta traz uma instrução para ela. Diz: faz o seguinte, vamos testar esse negócio de ser crente. Vamos testar mesmo esse princípio espiritual de plantar e colher. Vamos saber realmente se funciona. Até porque você está para morrer. O que é que ela ia perder, irmãos? Obedecendo a instrução do profeta? Nada. Ou seja, ela tinha apenas uma refeição e ia morrer. E por que não morrer sem comer? Ia dar no mesmo, ia morrer, ponto final. Então eu creio, irmãos, que tem situações na nossa vida aonde vai requerer de nós um nível de posicionamento e fé para crer e acreditar num Deus que faz o impossível acontecer. E outra coisa, o que esse profeta estava mexendo não era somente na vida dessa viúva. Porque uma coisa para nós que somos pais é a gente ficar sem comer para alimentar os nossos filhos. E outra coisa é alguém querer vir comer aquilo que a gente já está dando para ele.
Uma coisa é mexer comigo e com você, outra coisa é mexer com os nossos filhos, sim ou não? Mas veja a ousadia desse homem de Deus. No verso 13, Elias lhe disse: não temas. O que Deus está dizendo para você hoje à noite é isso: não temas. Vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Assim diz o Senhor de Johnny. Assim diz o Senhor de Inácio. Assim diz o Senhor de seu Josinaldo. Assim diz o Senhor de George. Tire o nome de Israel, coloque o seu nome. Assim diz o Senhor para você hoje à noite, meu filho. A farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. No verso 15 está o segredo. Porque essa mulher, essa viúva, poderia ter recebido aquilo apenas como informação, e informação não muda a tua vida. O que muda e transforma a nossa vida não é a informação, mas é a revelação. E o que é revelação? É você ser obediente àquilo que Deus tem te mostrado a você fazer. Isso é o que vai trazer o efeito, o resultado para as nossas vidas. Não apenas vir para a igreja todo domingo e se abastecer de informação. Mas o que vai mudar a nossa vida como para um todo é o quanto nós temos de revelação. E revelação, irmãos, está ligado ao quanto nós colocamos em prática. Se você plantar, você vai colher. Se você plantar, você vai colher. Olha para quem está do seu lado e diga: aquilo que você plantar, você vai colher. Então o que muda a minha vida não é a semente que eu recebo. Você pode receber muitas sementes da parte de Deus, mas o que vai mudar a sua vida é aquilo que você planta. Veja a semente que eu falei do exemplo. 2000 anos nela sem produzir nada. Existia um poder nela de produzir, sim ou não? Mas até que você plante, ou decida plantar, nada vai mudar se a semente estiver na sua mão. Ah, mas é tão bonito. Não. Meu Deus. Ei. Aleluia. Decida a mudar o seu futuro, plantando as sementes que Deus já te deu em tua mão. Irmãos, Deus é quem dá semente. Deus é quem dá semente. Deus é quem dá a semente. Deus é quem dá a semente. Aleluia. No verso 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim, ou seja, depois que ela pegou o que ela pensava que era alimento. Oh, aleluia. Ela até pensou que era o alimento. Ei, não, isso é o meu alimento, o meu e do meu filho. Mas para Deus não era o fim, não era o alimento. Era uma semente. Era uma semente. Era a semente, era o que a viúva estava precisando, irmãos. Aleluia, para dar continuidade à sua história. Foi ela e fez, verso 16, melhor dizendo, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Tem versões que diz, e comeram durante muitos dias fartamente. Aleluia. Ah, pastor, mas eu só tenho cuscuz e ovo para comer lá em casa.
Irmão, se for uma direção de Deus, faça o melhor cuscuz com ovo e oferte na vida de alguém. Aleluia. Meu Deus. Hoje o meu almoço foi colheita. Nós não estávamos esperando, estávamos, filha. Mas o Senhor mandou uma galinha, meu Deus. Ei, para te deixar com inveja, e com feijão verde. Ei, tem mais, e com a farofinha de cuscuz. Aleluia. E você está dizendo isso só acontece com o pastor? Não, não. Acontece com alguém que decide plantar. Aleluia. Já perdemos as contas, irmãos, quantas feiras nós já demos às pessoas. Eu não estou falando de cesta básica, eu estou falando de feira. Eu quero desafiar você até o final do ano. Você promover algo sobrenatural na vida de alguém e Deus não te recompensar. Aleluia. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Mas vamos finalizar essa história. Verso 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Para pensar aqui. Olha só a consciência da mulher. Antes ela já estava certa de que ia morrer ela e o filho dela. Então qual a diferença faz o filho ter morrido antes ou o filho ter morrido depois? É porque quem experimenta da bondade e da colheita de Deus uma vez, irmãos, quer usufruir disso para sempre. Da fidelidade. Ou seja, como assim? Se Deus foi poderoso para promover o alimento para a nossa vida, como Ele também não vai promover a vida do meu filho, de a qual eu tanto amo? E Ele diz: dá-me o teu filho. Irmãos, tudo aquilo que você colocar na mão de Deus, mesmo que esteja morto, vai ressuscitar. Aleluia, porque existem promessas de Deus que não morreram, mas que estão adormecidas na tua vida, só esperando você colocar na mão dele, para que a prosperidade aconteça. Aleluia, meu Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração, meu irmão, porque Ele vai honrar a tua semente. Aleluia. Meu Deus, não sei quantas vezes, irmãos, em momentos de dízimo, de oferta, eu olhar o que tinha no banco, eu digo: rapaz, isso não vai pagar não, as contas do mês não. Rapaz, isso não vai pagar as contas do mês, eu vou fazer algo que é bom. Eu vou dar na casa do Senhor. Aleluia. E eu zerava, irmãos, a conta. Eu digo: é para viver pela fé, então vamos pela fé. Agora vamos ver, diabo, quem é que aguenta mais o arroz? Se é eu ou se é você? Fica aí vendo. Aleluia. Irmãos, não tenha medo de zerar com Deus. Aleluia. Meu Deus. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela, o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade.
Deus não está brincando com você. É bem verdade que Ele só está mexendo um pouco nas suas emoções. E Ele está dizendo: se você confiar que verdadeiramente sou eu, poderoso para te fazer prosperar, planta a semente que eu tenho colocado em suas mãos. Confia em Deus de todo o teu coração, e Ele vai te honrar. Muitas vezes chegamos na igreja, nos momentos de louvores e canções, fechamos os olhos, levantamos as mãos e dizemos: Senhor, eis-me aqui, faz em mim, cumpre em mim a tua vontade. Aleluia. Deus vai mexer com você hoje à noite um pouco. Abraão se apresentou para Deus. Deus diz: ei, de ti farei uma grande nação. Mas para tudo aquilo que Deus fala, é necessário uma semente para produzir aquilo que Ele falou. De ti farei uma grande nação. Dá-me o teu único filho. Espera aí. Mas Abraão já tinha Ismael, então não era o único filho. Mas Isaac era o único filho da promessa. E Deus diz: dá-me o teu único filho, porque de ti farei uma grande nação. Quando Deus te fizer uma promessa, Ele vai requerer de você uma semente. E agora não está mais nas mãos de Deus, porque Ele dá a semente ao que semeia. Está nas tuas mãos, se você quer que aconteça ou não. Como? Plantando aquilo que Ele tem me dado. Dá-me, Abraão, teu único filho. E Abraão não contou conversa, porque a Bíblia diz, Paulo explicando sobre essa situação, em Romanos, no capítulo 4, que Abraão sabia que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitar o seu filho. Elias ressuscitou o filho da viúva. E aí Abraão vem aquele grande dia, diz: pega lá o menino, coloca os gravetos em cima das costas dele. A Bíblia diz que eles estão indo, e vai em uma mão o cutelo e na outra mão o fogo. E eu fiquei meditando nessa passagem. Eu digo: meu Deus, quer dizer que eles andaram todo esse percurso até o monte Moriá, que significa Deus proverá. Uau! Leva a tua semente para o monte da tua promessa, da tua provisão. E eu digo, eles passaram todo esse tempo, Isaac nas costas levando. E Isaac, a Bíblia diz que Isaac perguntou: pai, está aqui o cutelo, o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Aleluia. Mas o que me chamou a atenção é que eles andaram todo esse percurso com fogo. E se a Bíblia fala fogo, é porque o fogo estava aceso. E o fogo representava na vida deles a fé. Deus vai prover. Quando eu chegar lá, vai ter a provisão. Sabe, irmãos, durante todo o percurso, mantenha o fogo aceso. Mantenha a sua fé acesa. Deus vai prover. Se Ele está pedindo isso para a minha vida, é porque lá na frente existe uma provisão. E a Bíblia diz que chegando lá, no ato que Abraão pegou o cutelo, a faca, e ia imolar o seu próprio filho, apareceu um anjo para ele: ei, pai, não faz isso. Deus não quer matar o que Ele te deu. Ele não quer tirar da tua vida aquilo que Ele te deu. Ele apenas quer multiplicar. Vou dizer de novo, Ele quer multiplicar. Aleluia. Meu Deus. E a Bíblia diz que ele foi interrompido ali pelo anjo. E diz: quando se virou, já estava lá um cordeiro preso entre os arbustos. E ele pegou lá e sacrificou ao Senhor.
tudo aquilo que você colocar na mão de Deus não vai morrer, mas vai multiplicar. Diga: eu tenho uma semente. Diga: eu tenho uma semente. Diga: eu tenho uma semente. Aleluia. E eu te pergunto, o que é que você tem hoje para entregar para o Senhor? Ah, pastor, eu não tenho nada. Ei, a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Deus nunca vai requerer de você algo que Ele antes não tenha te dado. O que é que você tem para entregar hoje ao Senhor? Qual é o tipo da semente? Qual é a tua expectativa? O que é que você está esperando que Deus faça acontecer na sua vida? Ei, é a partir dessa semente que Ele te deu que vai começar a mudar a tua história. Aleluia. Ah, pastor, eu tenho o meu coração. Ei, é por aí que Deus vai começar. Porque Deus está à procura daqueles cujo qual o seu coração seja totalmente dele. Ah, pastor, eu não tenho nada, eu só tenho a minha mão de obra. Ei, então plante a sua mão de obra no reino de Deus. E eu declaro esse princípio da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Acontecendo. E você vai colher em tempo recorde, irmãos. Porque Deus tem pressa para se apresentar através da sua vida. Você vai prosperar não apenas para ser conhecido, mas para fazer o nome dele conhecido através da sua vida. Esse é o propósito do que Deus está proporcionando e quer proporcionar na sua vida. Você pode ficar de pé nesse lugar? Eu queria que você trouxesse agora em pensamento mesmo, a memória. Ah, pastor, mas eu estou precisando ser curado nessa área. Aí eu te pergunto, por quantos enfermos você tem orado? Tem um livro do irmão Kenneth Reagan, que ele disse que estava com poucos dólares, e o Senhor pediu aqueles poucos dólares que ele estava na mão. E ele disse: Senhor, mas é o mês de Natal, eu vou comprar presentes para minha esposa, para os meus filhos. E ele diz: eu quero que você plante esses poucos dólares na igreja. E ele plantou aqueles poucos dólares que ele tinha. E diz que semanas depois, ele sentiu, ou ele ouviu a mesma voz de Deus dizendo: entre nesse hospital. E ele entrou naquele hospital e encontrou uma mulher no corredor, numa maca, e Deus disse: eu quero que você imponha as mãos sobre ela para curá-la. E ele foi lá e obedeceu a voz e impôs as mãos sobre a vida daquela mulher, e ela foi totalmente curada. E ele conta nesse livro que diz que só o poder da cura ter operado na vida dele foi porque antes ele obedeceu àquela instrução. Eu não estou dizendo, irmãos, com isso que a unção de Deus se compra, eu estou falando de obediência. Muitas vezes queremos ser usados por Deus em grandes coisas, mas em pequenas coisas ou em outras coisas, nós endurecemos o nosso coração. Aleluia.